Olá, olá de novo! Chegamos no momento da nossa leitura da Bíblia. Voltando para 1 Samuel 15. Me perdoem porque vamos ler também só um capítulo hoje, porque a garganta ainda está forte, mas eu não quero perder esse momento de dividir com vocês a palavra do Senhor. Sempre que eu estudo, eu quero transbordar, né? Os azeites maravilhosos do Espírito Santo. Então, vamos começar só pedindo a Deus orientação, orando um pouquinho e trazendo entendimento para nossa mente. Senhor, em nome de Jesus, eu trago a minha vida, a vida da minha família, a vida de cada mulher que está aqui e seus familiares, Senhor, em nome de Jesus. Senhor Deus, querido Espírito Santo, me revela o que está por trás dessa palavra. Me traz a revelação dos teus mistérios, Senhor, em nome de Jesus. No capítulo 15, a gente se inicia assim. Samuel disse a Saul: Eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição. Tudo o que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Então convocou Saul os homens e os reuniu em Telaim. 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Depois disse aos queneus: retirem-se, saiam do meio dos amalequitas, para que eu não os destrua junto com eles. Pois vocês foram bondosos com os israelitas, quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo o que era bom, mas tudo o que era desprezível e inútil destruíram por completo. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: O Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: Então, que balido de ovelhas é esse que ouço com meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul: Os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse a Saul: Fique quieto. Samuel disse a Saul: Fique quieto,
eu lhe direi o que o Senhor me falou para esta noite. Respondeu Saul, dize-me. E Samuel disse, embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão ordenando, vá e destrua completamente aquele povo ímpio. Os amalequitas, guerrei contra eles até que os tenha eliminado, porque você não obedeceu ao Senhor. Porque se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova, disse Saul. Mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou, trouxe Agag e o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor seu Deus em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Pequei, disse Saul. Violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor. Samuel, contudo, lhe disse: não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-se à barra do manto dele e o manto se rasgou. E Samuel lhe disse: o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e o entregou a alguém que é melhor que você. Aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Saul repetiu: pequei. Agora honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Volta comigo para que eu possa adorar o Senhor, o teu Deus. E assim Samuel voltou com ele. E Saul adorou o Senhor. Então Samuel disse: traga-me Agag, o rei dos amalequitas. Agag veio confiante, pensando: com certeza já passou a amargura da morte. Samuel, porém, disse: assim como sua espada deixou mulheres sem filhos, também sua mãe entre as mulheres ficará sem o seu filho. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel partiu para Ramá e Saul foi para a sua casa em Gibeá de Saul. Nunca mais Samuel viu Saul até o dia de sua morte, embora se entristecesse por causa dele, porque o Senhor arrependeu-se de ter estabelecido Saul como rei de Israel. O Senhor falou comigo agora sobre a obediência. A obediência. Acabamos de falar isso na série Traumas. E a obediência é algo que realmente faz todo sentido ser comparada à feitiçaria, a algo maligno ou até a matar. Porque a falta de obediência faz com que a gente fique totalmente sem rumo.
Eu não sei você, mas todas as vezes que até hoje eu tomei a decisão à frente de Deus, as coisas não fluem bem. Eu não tive paz absoluta, porque os caos vão vir independente se estamos com Deus ou não. O caos vinha e eu não conseguia lidar com eles. O meu emocional não permitia. Eu tinha crises de ansiedade, eu tinha crises de choro. Eu não conseguia me colocar ali e me firmar, e me posicionar e saber dizer para as pessoas exatamente o que eu precisava. Eu tinha muita autoridade no meu dia a dia, mas quando algo chegava a me oprimir, eu paralisava. Só que com Deus não existe isso. Não existe paralisação no meio da opressão quando estamos ao lado de Deus. Eu estou percebendo isso, que Deus está trazendo esse tipo de milagre na minha vida. Coisas que antes eram sufocantes, difíceis de desenvolver rotina, Deus está trazendo. Deus está trazendo e clareando a minha mente o que Ele acredita ser pecado ou não. É o Espírito Santo que está falando comigo. Não precisei de ninguém falando comigo. Quem falou, eu deixava claro. Estou orando para que Deus me revele. Porque eu cansei de tomar pelas minhas mãos ou pegar a mão de alguém para tomar a decisão por mim. A história dessa pessoa, a intimidade dessa pessoa, o emocional, os traumas dessa pessoa são dela. Eu tô decidindo não viver em função dos meus traumas. Eu tô decidindo não viver apegada àquilo que doeu. E, gente, faz muita diferença quando o Senhor percebe que, ao menos, a gente está tentando obedecer de forma genuína. Porque não acredito que a gente vai conseguir, não. Muitos dos pensamentos vão ser contra o que Deus está pedindo. Muitas das nossas atitudes vão ficar balançadas e a gente vai, perdão Deus, tô tentando, ai meu Deus, dei uma errada aqui, deixa eu voltar, mesmo que seja de minutos ou 1 hora que seja. Deus sabe disso e Ele com certeza, absoluta certeza, se alegra e se alegrou quando mesmo com várias coisas fora do lugar eu peguei e obedeci, coloquei isso como uma prioridade e botei lá a listinha de pessoas que eu deveria obedecer, que eu deveria pedir permissão, e glória a Deus por isso. Isso fez com que de verdade eu acessasse algo inexplicável, um amor que é maravilhoso. Eu profetizo na sua vida a clareza da obediência. Deus é tão perfeito que trouxe logo esse capítulo de obediência para mim. Que você esteja aprendendo, se desenvolvendo e que o amor de Cristo esteja reinando no seu coração. Um beijo.